Irmãos, semana passada nós estávamos estudando sobre uma igreja incrível. Nós tomamos como base o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1 e nós destacamos a igreja de Tessalônica como sendo uma igreja incrível, porque na realidade nós podemos observar essa igreja, ela é muito destacada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Depois de alguns anos, ele decide escrever uma carta para esta igreja e nós vemos muitos elogios sinceros, e ele chegou até a dizer que aquela igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, uma igreja digna de imitação. Na realidade, todas as pessoas falavam bem da igreja de Tessalônica. Era realmente a igreja muito elogiada, não apenas pelo apóstolo Paulo, mas também por todas as pessoas das outras cidades que conheciam os irmãos daquela igreja. Então a igreja se tornou realmente um exemplo de igreja para realmente outras igrejas também. E há alguns motivos que nós vimos que aquela igreja se tornou uma igreja incrível, uma igreja grandemente usada pelo Senhor. Nós podemos observar 1 Tessalonicenses capítulo 1, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. E Paulo aqui destaca três qualidades daquela igreja. Primeiro, ele fala sobre a operosidade da fé, fala também da abnegação do amor e a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então era uma igreja ativa. Aqui quando fala sobre a operosidade, era uma igreja que estava sempre trabalhando, os irmãos não eram acomodados, eles estavam realmente fiéis, comprometidos com o Senhor. Nós vemos também a questão da abnegação, que os irmãos estavam prontos a sofrer em prol da causa do Senhor Jesus. Então era um trabalho que às vezes requeria esforço, dedicação, suor, realmente grande empenho. E aí Paulo também fala que essa igreja ela tinha firme esperança. Então estavam na expectativa da volta do Senhor Jesus. Eles estavam vivendo pensando na eternidade. Por isso o apóstolo Paulo diz que aquela igreja era uma igreja digna de imitação, porque os crentes eram crentes espirituais. Aquelas pessoas viviam na terra com o pensamento do céu. Eram pessoas que estavam almejando a volta do Senhor Jesus. E certamente as conversas daqueles irmãos da igreja de Tessalônica era sobre o servir a Deus e a volta do Senhor Jesus. Podemos dizer que o lema da igreja de Tessalônica era servir a Cristo até que Ele volte. Gostaríamos também que a nossa igreja, neste lugar, nesta localidade, pudesse também ter esse lema, que nós possamos servir de coração ao nosso Senhor até que Ele volte. Mas hoje à noite nós queremos desenvolver uma outra temática. Já que na semana passada nós falamos sobre uma igreja incrível, eu quero conversar com os irmãos e pensar juntamente com os irmãos que essa igreja de Tessalônica, ela se tornou uma igreja modelo. Essa igreja se tornou uma igreja incrível, uma igreja grandemente abençoada pelo Senhor e exemplo para outras pessoas, devido a vários motivos, e um deles foi exatamente a sua liderança. A igreja tinha uma liderança forte, e por ter uma liderança forte, líderes comprometidos, fiéis, homens, pessoas espirituais, se tornou de fato aquela igreja uma grande igreja usada nas mãos do Senhor. A nossa igreja, nós temos muitas lideranças. Nós temos a liderança pastoral, nós temos diáconos que também trabalham como liderança da igreja. Nós temos professores da escola dominical que também estão na liderança daquelas classes, dando aula, ensinando as verdades de Deus. Nós temos nas sociedades de jovens, senhoras e senhores, uma liderança que trabalha realmente para ativar e mobilizar esses departamentos da igreja. Nós temos também liderança na área de recepção,
temos liderança do coral, temos liderança também, pessoas que estão se disponibilizando a trabalhar no cultivo. Então nós temos muitas pessoas na igreja que estão inseridas em liderança na igreja. E nós queremos discutir hoje à noite, conversar com os irmãos, mostrar como é importante uma liderança forte, como é importante uma liderança espiritual, como é importante uma liderança comprometida de fato com Cristo. Porque se essa liderança for comprometida com o Senhor Jesus, nós teremos uma igreja incrível. Por isso, nós vamos abrir a palavra de Deus ainda em Tessalonicenses, capítulo 2. E o capítulo 2 fala sobre algumas qualidades, características de uma liderança incrível. Vamos ficar em pé mais uma vez. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E aqui nós vamos observar pelo menos 8 características de uma igreja realmente de liderança comprometida com Cristo. Capítulo 2, versículo 1 a 12 diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, vimos que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar nele o Evangelho. Assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, o nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Cristo, de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e ademoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pai querido, na tua presença o teu povo se reúne hoje à noite aqui. Na tua presença nós adoramos ao Senhor. Nosso coração cheio de alegria, o nosso coração, ó Deus, vibrando em saber o Senhor está no nosso meio. Ó Deus, cantamos a Ti, oramos ao Senhor, lemos a Tua palavra, Pai. E nesse momento é a hora do Teu Espírito Santo falar as nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Abre nosso entendimento e nos impulsiona, Senhor Deus, a viver uma vida mais centrada na Tua vontade, Pai. Agradecemos por tudo, pedimos a Deus a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre esta igreja, no nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos, queridos. Então o apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, depois que ele escreve sobre aquela igreja maravilhosa, aquela igreja, uma grande bênção, que trabalhava, que servia, uma igreja que expressava um amor imenso pelas coisas do Senhor, que estava pensando na eternidade. Aqui no capítulo 2 o apóstolo Paulo está abordando
com relação à sua postura quando estava dentro ou iniciando o seu trabalho lá na cidade de Tessalônica. Ele era um servo de Deus, ele foi selecionado pelo Senhor para realmente servir de forma agradável aos olhos do Senhor. Então nós vemos aqui, olhando o perfil do apóstolo Paulo, mostrando realmente que ele, juntamente com Timóteo, era também servo de uma grande liderança que fez com que a igreja de Tessalônica se tornasse de fato uma igreja grandemente abençoada. Versículo 1, o apóstolo Paulo diz que quando ele chegou lá em Tessalônica, ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada, que a nossa passagem, que o tempo que nós estávamos entre vós não se tornou o quê? Infrutífero. Então Paulo está dizendo, irmãos, que o tempo que ele esteve na cidade de Tessalônica, o tempo que ele esteve passando na cidade de Tessalônica, formando a igreja do Senhor Jesus em Tessalônica, ele diz: o tempo que eu passei entre vocês foi um tempo de grandes frutos. Ele não esteve lá de forma inútil. Ele não estava chegando lá em Tessalônica para uma viagem. Ele não estava chegando lá para um passeio. Ele chegou em Tessalônica para trabalhar, para servir, para falar de Jesus, para ensinar aquelas pessoas o caminho da salvação. E ele diz: quando eu cheguei entre vocês, vocês sabem, eu realmente estive o que? Frutificando. Um líder, ele precisa trabalhar, ele precisa realmente frutificar, ele precisa realmente estar grandemente envolvido na obra de Deus. Uma liderança não apenas nominal, mas uma liderança de fato e de verdade. Uma liderança que arregaça as mangas e coloca a mão no arado, não olha para trás, que está servindo ao Senhor. A igreja de Tessalônica viu a dedicação do apóstolo Paulo, que ele era um homem dinâmico, que ele era um grande trabalhador, uma pessoa útil, que estava pronto realmente a se sacrificar em prol da obra de Deus. E por eles verem na vida do apóstolo Paulo o seu trabalho, o seu serviço e uma vida frutífera, a igreja também se torna uma igreja frutífera, uma igreja modelo, uma igreja padrão para outras pessoas. Nós precisamos ser líderes frutíferos, nós precisamos estar na obra de Deus, dando o nosso melhor, colocando vontade, dedicação à obra de Deus. Se o Senhor coloca, irmãos, uma responsabilidade em nossas mãos, por menor que seja, que nós possamos nos doar e que possamos nos dedicar com todo o nosso coração, para que aquele trabalho, embora seja pequeno ou talvez insignificante aos olhos de outras pessoas, que nós possamos fazer com alegria, que nós possamos fazer com amor. E aí nós iremos ver frutos sendo colhidos para a glória do nosso Deus. Eu posso ver aqui, irmãos, na vida do apóstolo Paulo, quando chega na cidade de Tessalônica, ele está dizendo, em outras palavras: eu cheguei com gosto de gás, eu cheguei para trabalhar, eu cheguei para somar, eu cheguei para acrescentar, eu cheguei aqui para contribuir com todas as minhas forças para fazer com que a igreja do Senhor Jesus crescesse e amadurecesse aqui na cidade de Tessalônica. Você tem colocado, você que é líder, ou você que é crente, você que participa da igreja do Senhor Jesus, você tem dado o seu melhor para Deus, você tem frutificado, você tem se doado para a obra do Senhor, você tem dado a sua potência máxima. Muitas vezes, irmãos, nós damos a nossa potência máxima para os nossos estudos, porque nós estamos pensando lá na frente. Sabemos que se nós estudarmos muito, nós teremos um futuro promissor, nós teremos um bom emprego, um bom trabalho, vamos construir uma boa família. Mas no final das contas, tudo isso vai perecer. Nós precisamos investir no eterno. Nós precisamos investir na eternidade, nas coisas de Deus.
Nós precisamos realmente colocar as nossas mãos na obra do Senhor. E é exatamente isso que Paulo estava dizendo. Quando ele chega na cidade de Tessalônica, ele chega para contribuir, ele chega para trabalhar. Você está na igreja batista regular do Conjunto Santa Catarina para isso? Você está dando o seu melhor? Você que faz parte da liderança Olance, você que faz parte do ministério de cultinho, faz parte da obra de recepção, do coral, diaconatos, professor de escola dominical, a obra que você está em suas mãos, você está dando o seu melhor? Ou você está realmente fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira? Irmãos, se cada líder, se cada pessoa abraça uma obra que Deus coloca em suas mãos e dá-se, e doa-se, e faz realmente com potência máxima, nós iremos ver uma igreja modelo, uma igreja grandemente usada pelo Senhor, porque a liderança é uma liderança ativa, é uma liderança que se dedica completamente para a glória do nosso Deus. Lá no texto de João capítulo 15, versículo 16, Jesus conversando com os seus discípulos, e Jesus diz o seguinte, João capítulo 15, versículo 16, olha só o que diz Jesus aos seus discípulos. E olha, ele não está falando somente para os discípulos apóstolos daquela época, não, é para nós também que somos seguidores de Jesus. Ele diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos o que? Escolhi. Então Jesus nos escolheu. É verdade, a Bíblia diz isso. Nós somos eleitos, nós somos selecionados pela mente divina. O Senhor, na sua soberania, no seu realmente, na sua onisciência, Ele decidiu nos tirar do mundo para Ele. Ele nos escolheu. Jesus diz: não foi vocês que decidiram andar comigo, eu chamei vocês, eu escolhi vocês. Qual o objetivo? Porque Jesus me tirou do mundo, porque o Senhor Jesus me tirou das trevas, porque o Senhor Jesus me arrebanhou para si, porque Ele me atraiu para os seus braços. Jesus diz: eu vos escolhi, e a vós outros, e eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou lá conceda. Então Jesus está dizendo que nós somos selecionados para que nós possamos o quê? Trabalhar, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos estar empenhados na sua obra. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu que ele foi escolhido pelo Senhor e a sua responsabilidade era o quê? Serviço. A sua responsabilidade diante do Senhor era realmente trabalhar ativamente na obra de Deus. E Paulo está dizendo: irmãos, quando eu cheguei na cidade de Tessalônica, alguns anos atrás, ele dizendo em outras palavras, vocês podem lembrar, eu trabalhei, eu me dediquei, eu me sacrifiquei, eu dei o meu melhor. E Paulo deu o seu melhor, ele deu a sua potência máxima, se dedicou completamente, porque ele considerava a obra de Deus como algo importante. Irmãos, como servos e líderes que estamos na igreja do Senhor Jesus, se queremos ver uma igreja forte, a liderança precisa ser uma liderança que aprecia o trabalho, o serviço do nosso Deus, levando realmente compromisso e seriedade. Voltando lá para 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo aqui diz o seguinte: olha, mas apesar, então ele deu frutos, né? Ele diz: olha, nossa chegada até vocês não se tornou infrutífera, mas apesar, então diante de tantos frutos que ele teve diante do Senhor, vidas sendo transformadas, sendo tocadas pelo Senhor, uma igreja sendo formada, não aconteceu de uma hora para outra. Ele precisou pagar o preço.
E o preço foi de quê? Dos maus tratos. Ele diz que apesar de ser maltratado, ultrajado em Filipos, como é do vosso conhecimento, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus. Então o apóstolo Paulo está consciente de que esse ato de entregar-se para a obra do Senhor, ele sabe, tem plena certeza que vai envolver um preço. E o preço muitas vezes é o preço do sofrimento, é o preço dos maus tratos, é o preço muitas vezes das afrontas, o preço das acusações, o preço das humilhações, o preço da crítica, o preço da ofensa, o preço das pressões psicológicas, o preço realmente das alfinetadas, das acusações de pessoas. E Paulo estava consciente disso. Então, se nós queremos assumir liderança, se nós queremos realmente participar ativamente da obra de Deus, nós precisamos estar conscientes dessa verdade. Não vai ser fácil. Paulo, ele tinha realmente coração firme na obra de Deus. Ele estava preparado para enfrentar grandes e terríveis lutas. Você observa lá no capítulo 3, versículo 3 e 4 de 1 Tessalonicenses, ele diz o seguinte: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos o que? Designados para isto. Então Paulo está dizendo: eu sou líder, eu fui chamado por Deus para essa responsabilidade de fundar igrejas, e eu estou consciente, vocês também devem estar conscientes que nós fomos designados para isto. E ele aqui está falando sobre as tribulações. E ele diz no versículo 4: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, que é do vosso conhecimento. Então Paulo estava preparado para as lutas. Paulo estava consciente de que ele iria enfrentar momentos de grande crise. Ele sabia que iria enfrentar humilhações, ele sabia que ia enfrentar acusações, afrontas, perseguições, um turbilhão de grandes e fortes emoções. Ele estava consciente disso. O líder, a pessoa que está à frente de algum ministério, a pessoa que abraça o ministério, ele precisa se doar completamente e estar preparado para grandes lutas, fortes emoções, enfrentar crises, humilhações e críticas também, e ele precisa aguentar. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas são sonhadoras, abraçam a obra de Deus, abraçam o ministério: eu quero fazer isso, eu quero trabalhar para o Senhor nessa área, nessa responsabilidade, e daqui a pouco surgem algumas críticas, surgem algumas dificuldades, surgem algumas acusações, afrontas, e a pessoa fica decepcionada. O que acontece? Abandona o trabalho de Deus, abandona a obra do Senhor, e desse modo a igreja não cresce, desse modo a igreja não amadurece, porque são pessoas descompromissadas com Deus. O compromisso com o Senhor, irmãos, envolve também suportar, aguentar as adversidades da vida. Quando Deus chamou Josué, lembra que Josué tinha uma grande responsabilidade, não é? Ele teria que liderar o povo de Israel na entrada da terra prometida. Grandes batalhas. Eram homens fortes, moradores da cidade de Canaã, homens monstruosos, pessoas realmente de grande porte, de grande poder bélico, exércitos grandiosos. E Deus disse: Josué, você é o substituto, o sucessor de Moisés, já que ele morreu, você vai adiante levar esse trabalho, você vai conquistar. E sabe o que Deus disse para Josué? Ser forte e corajoso. Irmãos, para ser líder, Paulo está ensinando para nós aqui, para estar à frente de uma obra, é preciso se doar completamente e estar preparado para esses maus tratos. Quando ele diz aqui, irmãos, apesar de ser maltratados e ultrajados, aí no versículo 2, ele está realmente mostrando à igreja do Senhor Jesus que as lutas fazem parte da vida. Lá no versículo 18 do capítulo 2, muitas dessas lutas,
Muitas dessas adversidades que nós suportamos são oriundos de quem? Versículo 18 ele diz: por isso quisemos ir até vós. Versículo 18 do capítulo 2. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, o que foi que aconteceu? Satanás nos barrou o caminho. Paulo com um desejo imenso de fazer o trabalho do Senhor. Ele estava nesse momento aqui, quando ele escreveu essa epístola, ele estava preso. E ele estava tentando chegar na cidade de Tessalônica para estimular os irmãos, para aconselhar os irmãos, para incentivar os irmãos. E por duas vezes, na sua expectativa, no seu desejo de chegar à cidade de Tessalônica e incentivar aquela igreja, Satanás está armando planos, estratégias para atrapalhar, para derrubar, para impedir que o apóstolo Paulo chegue àquela igreja. Então, muitos dos nossos problemas, quando nós estamos servindo ao Senhor, muitas das críticas, muitas das acusações, está por trás o chifre do diabo. Alguém já disse isso, né? Ele está instigando, perturbando, querendo tirar o nosso foco da obra de Deus, querendo que nós olhemos para as pessoas e comprarmos uma briga com as pessoas e esquecemos de fazer o trabalho do nosso Deus. Lá no capítulo 3, versículo 5, mais uma vez Paulo fala sobre esse personagem que tenta nos desencorajar, que tenta nos humilhar, que tenta atrapalhar o trabalho de Deus. Ele diz lá no capítulo 3, versículo 5: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o vosso estado da fé, temendo. Essa palavra temendo, né? Paulo estava com medo. Medo de quê? Temendo que o tentador, quem é esse o tentador? O diabo, Satanás, que ele citou agora há pouco, vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então Paulo tinha consciência, irmãos, de que o diabo estava ativo, tentando atrapalhar, prejudicar a obra de Deus. E ele diz: olha, eu queria muito ir até vocês para incentivar, para animar, e eu fiquei preocupado porque eu sei que o tentador vai provar vocês, vai tentar desanimar vocês. Então ele faz o que ele manda, Timóteo, para ir lá e consolar e encorajar aqueles irmãos. Paulo tem plena ciência de que muitos desses sofrimentos, muitas dessas lutas que ele está passando são oriundas desse ser diabólico que tenta nos tirar da obra de Deus, que tenta nos atrapalhar, nos desencorajar, nos desanimar, para que assim nós possamos abandonar o Senhor, abandonar a sua obra, nos deixar abatidos e dizer: não vou mais trabalhar para o Senhor, as pessoas não me entendem, as pessoas só sabem reclamar, eu me entreguei completamente para o Senhor, eu quis fazer o meu melhor, mas a gente só recebe críticas, a gente só recebe palavras de desânimo, não vou mais fazer isso. Não, irmãos, nosso olhar é para o Senhor e nós precisamos aguentar essas adversidades. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, e se encontra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. Queridos, quando Deus levanta um líder na sua igreja, quando Deus realmente coloca uma responsabilidade um servo para que ele possa se dedicar e fazer a sua obra, o diabo fica atento e vai investir pesadamente para que essa pessoa possa se desanimar, para que essa pessoa possa cair, para que essa pessoa possa abandonar o trabalho de Deus e assim atrapalhar o ministério do crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. E Paulo está escrevendo isso. Ele está dizendo que quando chega lá em Tessalônica, ele passou por lutas, aflições, humilhações, críticas, afrontas e tantas coisas. Mas ele sabe quem está por trás disso. Nós precisamos enxergar além disso.
Nós precisamos enxergar que nós temos um grande e forte adversário, que é Satanás, tentando como um leão que ruge, tentando nos tragar, tentando nos devorar. Então nós precisamos estar preparados para essas adversidades, para essas lutas, para esses contratempos, para essas aflições. O apóstolo Paulo também nos diz, voltando para 1 Tessalonicenses capítulo 2, e você percebe um líder que dá frutos, um líder que aguenta e suporta os sofrimentos. E aqui nós vemos no versículo 4, quando Paulo diz: pelo contrário, visto que fomos o que? Aprovados. Aprovados por quem? Por Deus. Foi Deus que aprovou o ministério do apóstolo Paulo, foi Deus que assinou embaixo, foi Deus que o chamou, foi Deus que o separou, foi Deus que o equipou, foi Deus que o qualificou e o confiou sobre ele essa responsabilidade de pregar o evangelho na cidade de Tessalônica. E Paulo tinha plena convicção: é o desejo do coração de Deus, e eu faça essa obra, e eu vou fazer, eu não vou ser reprovado pelo Senhor, já que Ele colocou essa grande obra em minhas mãos, eu vou executar. Então os seus olhos estão fixos no Senhor. Ele entende que Ele é um servo, e o patrão coloca uma grande obra sobre as suas mãos, e Ele faz. Consciência, irmãos, do que o que nós estamos fazendo é para o Senhor. O líder precisa compreender na igreja do Senhor Jesus que, por mais grande ou pequena que seja a obra que você está executando, você está fazendo para o Senhor. A sua obra é para Ele, é para a sua glória. Ele colocou você nesta área, e se Ele colocou você nesta área, eu tenho certeza, o Senhor, Ele qualifica, o Senhor equipa, o Senhor realmente dá as condições para que nós possamos executar a sua maravilhosa obra. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, lá no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, ele demonstra aqui muitas interrogações, e diz o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria o quê? Determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então Paulo diz que o Senhor o salvou, o Senhor nos salvou, e além de ter nos salvado, Ele também nos chama para o seu serviço. E Paulo diz: eu não entendo, não foi pelos nossos méritos, não foi pelas nossas obras, mas pela sua própria determinação. Então, se Deus o colocou em alguma responsabilidade dentro da igreja do Senhor Jesus, seja essa responsabilidade da zeladoria, seja essa responsabilidade do ensino aos pequeninos, ensino aos adultos, aos adolescentes, seja essa responsabilidade de participar da liderança de sociedade, seja qual for a responsabilidade, Deus colocou você, então faça, irmãos, porque o Senhor lhe concedeu esse grande privilégio. E nós precisamos visualizar isso, para que nós possamos ser uma igreja forte, para que nós possamos ser uma igreja maravilhosa. Precisamos olhar sempre para o Senhor Jesus. Volta lá para 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de outros, nem de vós,
embora pudemos, como enviados de Cristo. Então Paulo está mostrando aqui que o seu objetivo era satisfazer a quem? A Deus. O seu objetivo é fazer aquilo que agradava ao Senhor. Por isso que realmente a igreja de Tessalônica se tornou uma igreja maravilhosa, porque o seu líder estava com os olhos fixos no Senhor. Ele queria fazer o seu mestre feliz, ele queria que o seu mestre ficasse satisfeito. Seus olhos estavam centrados na pessoa do nosso Deus. Então, se nós estamos na igreja de Cristo, e se nós pensarmos todos pensando em agradar ao Senhor, tenho certeza, irmãos, seremos uma igreja muito melhor. Seremos uma igreja grandemente abençoada. Iremos abençoar muitas pessoas, porque todos verão que nós temos o mesmo pensamento, uma mesma vontade, não da minha satisfação pessoal, não de buscar o meu destaque, não de buscar meu auto-engrandecimento, mas o engrandecimento do Senhor. Eu quero agradar o meu mestre, meu foco é Ele. Então nós seremos uma igreja grandemente abençoada pelo Senhor. O líder precisa ter esse foco. O líder precisa realmente estar fixo com os seus olhos no Senhor. Infelizmente, nós vemos muito na igreja rebeldia, arrogância. Nós vemos muitas vezes brigas e lutas, guerras, por coisas tão banais, por coisas tão bestas, tão fúteis. Se nós pensássemos, isso está agradando ao Senhor, o nome de Cristo está sendo honrado com essa atitude, com essa discussão, muitas das nossas discussões serão encerradas naquele momento, porque nós vamos pensar e saber, isso não está agradando ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, na sua dedicação e no seu serviço a Deus, ele pensa realmente em fazer aquilo que agrada ao Senhor. O líder precisa ter isso em mente. E aí eu vejo aqui no versículo 7 e versículo 8, uma outra coisa que se destaca na vida do apóstolo Paulo como líder e fundador daquela igreja, tão importante também para nós. Ele diz o seguinte: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós manutenção, todavia nos tornamos o quê? Carinhosos entre vós, qual amo que acaricia os próprios filhos. Irmãos, você consegue ver a imagem que Paulo está configurando aqui? Eu consigo ver ele configurando a imagem de uma mãe, essa mãe que está acariciando o seu filho, não é? É tão gostoso, não é? A gente tem o nosso filho, colocar no nosso braço, quando vê ele dormindo, não é? A gente fica assim, quase que sonhando, né? Você já passou por essa experiência? Coisa linda, né? Acariciar a cabecinha, os pezinhos, né? Eu lembro quando eu viajei a semana passada para Parazinho, chegamos num sábado à noite, já bem tarde. Eu cheguei em casa, minha filha estava dormindo, né? A vontade tão grande de dar um braço nela, e ela estava lá dormindo tranquilamente, né? Eu dei um cheirinho no pezinho dela, né? Aí no outro dia, quando ela acordou, eu disse: olha, o papai, quando chegou ontem, estava dormindo, eu dei um cheiro no seu pé, né? E coisa maravilhosa, né? Poder acariciar os nossos filhos. E Paulo usa essa expressão dizendo que, irmãos, quando eu cheguei em Tessalônica, eu me dediquei completamente a vocês. Ele está mostrando um amor grandioso que ele tinha para com aquela igreja. Ele realmente amava aquele povo, ele amava aquelas pessoas, ele amava os novos convertidos, ele amava a igreja de Deus. Por isso ele era um líder grandemente bem sucedido. Lá no versículo 8 ele diz o seguinte: assim, querendo muito, estávamos prontos a oferecer o evangelho, não somente o evangelho, mas igualmente o quê? A própria vida. Paulo diz: olha, irmãos, amo tanto vocês. Quando eu cheguei em Tessalônica, meu desejo era falar do amor de Cristo, e se fosse necessário perder a minha própria vida para que essa igreja pudesse ser formada, eu estava pronto para isso. Então eu vejo, irmãos, um líder que amava
o povo de Deus. Um líder que amava a obra que ele estava fazendo, um líder que se doava completamente. E aí eu vou contar uma história para vocês, que eu vi na faculdade semana retrasada, e eu fiquei com muita raiva e indignado também. Estava na aula uma professora, ela disse o seguinte: essa professora, ela não é crente, não é convertida, e aí você já sabe porque ela disse essas palavras que eu vou dizer. Ela é uma pessoa muito consumista, muito materialista, tudo que ela faz sempre pensando em dinheiro. Os conselhos dela para nós alunos é: você tem que fazer isso porque lá na frente você vai ganhar dinheiro, enfim. E aí ela disse: olha, uma vez conversando com um amigo meu, ele disse: olha, Kátia, eu tenho um projeto para nós incrível que vai realmente nos dar muito dinheiro. E ela disse: qual é o projeto? Vamos escrever um livro. Ela disse: não dá certo. O brasileiro não gosta de ler, já é comprovado. No Brasil as pessoas não gostam de ler. Então vai ser um trabalho nosso que não vai ser bem sucedido. E ela disse: mas eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia de como nós sermos bem sucedidos financeiramente, mas eu não tenho coragem de fazer. E ela dizendo, seria exatamente formar uma igreja. Se nós formássemos uma igreja, nós seríamos bem sucedidos. Agora, qual o interesse dela? Qual a ideia dela? É que as pessoas que estão administrando a igreja são motivadas pelo valor aquisitivo, que as pessoas, isso é a visão do mundo, que as pessoas que estão realmente fundando igrejas estão pensando no seu lucro, no seu bolso. Mas o apóstolo Paulo mostra isso totalmente diferente. Ele mostra que estava chegando lá em Tessalônica, ele doou a sua própria vida, ele se sacrificou, ele amava intensamente a obra de Deus. Essa, irmão, deve ser a nossa motivação. Não por sorte da ganância, não pensando em nosso engrandecimento financeiro ou pessoal, não pensando nos elogios que nós vamos ter ou que nós vamos ser vistos e aplaudidos, mas nós devemos estar envolvidos na obra de Deus como líderes que amam a Deus e amam as pessoas que estão na obra do Senhor. 9 anos atrás, já faz um tempinho, né? Os irmãos aí iam fazer 13 anos. Por essa época do ano, em meados de fevereiro, março, nós estávamos fazendo uma conferência lá na igreja de Capim Macio. E depois que terminou a conferência, os irmãos nos chamaram, a liderança da igreja nos chamou e disse: olha, pastor Walter, eu queria conversar com vocês. Vamos conversar. Olha, é o seguinte, a nossa igreja está sem pastor e nós estamos realmente precisando de uma pessoa para nos liderar. E a igreja discutiu sobre a possibilidade do irmão ser o pastor aqui dessa igreja. E aí apresentou as propostas financeiras, etc. E eu disse: irmão, a gente precisa buscar a orientação de Deus para dar uma resposta para você. A primeira coisa que eu fiz naquela época, conversei com outro pastor que estava conosco, disse: olha, aconteceu isso, houve esse convite, eu peço que o pastor ore, porque nós estamos querendo entender o que Deus quer para as nossas vidas. E aí, no culto de quarta-feira, pedindo ao Senhor orientação, quando eu cheguei aqui na igreja, quando olhei para os irmãos, eu disse: eu não posso deixar esse povo. Nós criamos um apego tão grande, irmãos, e isso eu falo com verdade, não é? Para os irmãos aqui, eu me sinto feliz em estar entre o povo de Deus aqui nessa igreja. Eu me sinto como se fosse a minha família de sangue, talvez muito mais, me sinto muito mais feliz entre vocês do que entre minha própria família de sangue. Então o amor me fez dizer, naquela época, eu não posso ir, porque realmente eu entendo que Deus me quer nessa igreja, em Santa Catarina, e nós vamos continuar lá, porque nós amamos aquela obra e temos muito o que fazer. E a história vocês sabem, depois de algum tempo, o outro pastor saiu, nós tivemos que assumir, enfim, né? Mas realmente, irmãos, eu posso dizer para vocês que o motivo que nos faz continuar na obra de Deus não é financeiro, mas é porque nós amamos o Senhor. E eu posso olhar para os olhos de cada um dos irmãos e dizer: amo vocês, de fato e de verdade. E o apóstolo Paulo está expressando isso.
E nós que estamos envolvidos na obra de Deus, seja em qualquer ministério, nós precisamos amar aquilo que nós fazemos. Porque, irmãos, se nós não amamos aquilo que nós fazemos, nós vamos acabar fazendo por obrigatoriedade, por imposição, e começaremos a fazer as coisas de qualquer jeito, insatisfeitos, não é? Pela obrigatoriedade, daqui a pouco nós vamos abandonar. Então Paulo está mostrando o grande amor que ele tinha para com as pessoas. Ele diz: eu estou bom ao ponto de dar a minha própria vida em prol dessa igreja, desses amados irmãos. E aí, continuando, nós observamos aqui no versículo 10, no versículo 11, uma outra coisa muito importante sobre a liderança. Ele precisa dar frutos, ele precisa estar preparado para enfrentar os maus tratos, as dificuldades, ele precisa compreender que foi aprovado por Deus, ele precisa também amar realmente a obra de Deus. E aí no versículo 10 e 11 diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo está dizendo: gente, vocês podem analisar a minha vida e ver que de fato o que eu estou fazendo é pensando em agradar ao Senhor. Ele está dizendo: vocês são testemunhas, Deus é testemunha, que eu procuro viver uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida irrepreensível. Então nós vemos aqui não apenas um líder que conhece profundamente as Escrituras, não apenas um líder que lidera as pessoas, mas um líder que tem vida, que tem realmente bagagem, que tem um comportamento, um tratamento agradável diante de Deus. As pessoas podem ver nesta pessoa que é uma vida transformada pelo poder de Deus. Líderes realmente coerentes, líderes que têm um comportamento à altura de um filho de Deus, leva os seus liderados aos pés do Senhor, impulsiona realmente o povo de Deus a andar na vontade do Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo mostrando que a igreja estava imitando a ele. Se as pessoas nos imitassem como crentes, como seria a igreja de Cristo? Vamos imaginar que todos os crentes fossem como você, com relação à leitura da palavra. Como seriam os crentes de hoje? Vamos imaginar que todos os crentes fossem igual a você, com relação à vida de oração. Como seria a igreja de Cristo? Vamos imaginar que todos os crentes fossem igual a você, com relação à assistência que você dá à obra de Deus, a sua assiduidade. Como seria a igreja de Deus? Vamos imaginar que todos os crentes se comportassem com você quando você está passando por crises e aflições. Como seria a igreja de Deus? Vamos imaginar como os crentes seriam, se a igreja seria, se todos os crentes fossem igual a você, quando realmente você está diante de grandes aflições. Irmãos, nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos realmente ser coerentes com aquilo que nós ensinamos. Nós precisamos ser coerentes, nós precisamos dar um bom exemplo. Muito fácil apontar defeitos, muito fácil criticar, muito fácil realmente apontar situações que precisam ser pontuadas, mas nós estamos prontos, ou o que nós estamos fazendo para realmente beneficiar a obra do Senhor? O que diz 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 17? Os que estão em Cristo, nova criatura é. Ok. Os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, não é isso? Então nós precisamos. Ok, está funcionando. Ok? Então precisamos ser coerentes. Nosso testemunho, não apenas na igreja, nosso testemunho na nossa vizinhança, nosso testemunho
na faculdade, nosso testemunho em todo e qualquer lugar que nós estejamos. E aqui no versículo 12, nós vamos encerrar nesse texto. O apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 11 e 12: E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Nós vemos aqui Paulo sendo um líder tão forte, um líder tão comprometido, que abre os seus lábios e fala sabiamente, e muitas vezes precisa exortar o povo de Deus, muitas vezes precisa admoestar aqueles que estão desencorajados, ele precisa consolar aqueles que estão desanimados. Então as suas palavras são palavras incentivadoras. Se nós queremos ser líderes que agradam ao Senhor, nós precisamos falar. Muitas vezes nós somos covardes, não é verdade? Nós vemos pessoas com comportamento errado e nos calamos. Muitas vezes nós vemos irmãos que estão fracos na fé, estão quase que às portas de desviar-se do caminho de Deus, e nós não chegamos a ela, não encorajamos, fazemos pelo contrário, fofocamos e difundimos aquela história para outras pessoas, e isso não é encorajamento. O apóstolo Paulo diz: olha, irmãos, eu como líder, eu exortava o povo de Deus, eu consolava, eu admoestava, eu chamava vocês à seriedade. Nós precisamos, como líderes espirituais, sermos realmente pessoas de coragem, pessoas que não se acovardam, que se calam quando deveriam falar. Se nós agirmos como líderes, como servos do Senhor, e quando vermos o erro, chamarmos a atenção e falarmos, nós seremos uma igreja melhor. Eu queria terminar nossa mensagem hoje à noite no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16 a verso 19. 2 Crônicas, a gente vai lá para o Velho Testamento, depois de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, chegou a 1 Crônicas, mas é 2 Crônicas, capítulo 26. Crônicas fica antes de Salmos, viu? Se você está depois de Salmos, você vai se perder mais ainda. 2 Crônicas, capítulo 26. Irmãos, esse texto aqui fala sobre um rei que amava Deus, um rei que era reto, um rei que procurava fazer aquilo que agradava ao Senhor. Mas esse texto aqui mostra que esse homem de Deus está tendo um comportamento errado, esse homem de Deus está tendo um comportamento inadequado. E olha só o que acontece. 2 Crônicas 26, do verso 16 ao verso 18, diz: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então aqui está falando sobre Uzias. Uzias era um rei que amava Deus. A história mostra, ele era um homem fiel, dedicado ao Senhor, e ele alcançou muita proeminência, ele foi muito bem sucedido. E a Bíblia diz que o seu coração se encheu de orgulho, de autossuficiência, e ele quis assumir a função do sacerdote. E ele entrou lá no templo e disse: eu sou o rei de Israel, eu que mando, e eu vou entrar agora no templo e eu vou sacrificar ao Senhor, eu vou queimar incenso diante de Deus. Isso não era a responsabilidade dele, não. Quem devia fazer isso era o sacerdote, mas ele se achava o tal, ele se achava o grande monarca, o grande rei. Entrou lá. O que é que acontece? O rei está agindo errado. Versículo 17: Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza,
e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério, sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Irmãos, você consegue ver a seriedade desse fato? Os sacerdotes foram atrás do rei Uzias, a autoridade máxima de Israel, e disse: você está errado, você não pode continuar aqui dentro do templo, sai daqui, você não tem essa responsabilidade de queimar incenso, você está pecando contra Deus. A Bíblia diz que esses homens eram homens de maior firmeza, porque eles falaram, porque eles exortaram, eles admoestaram a Uzias. Não importa quem seja, pode ser o meu melhor amigo, pode ser a minha esposa, pode ser a minha filha, pode ser a pessoa que eu mais amo. Se estiver errado, eu tenho a obrigação de chamar a atenção, porque além do amor que eu tenho por esse meu amigo, minha esposa ou minha filha, o meu amor maior é para com o Senhor, e é minha responsabilidade de exortar. O apóstolo Paulo está dizendo que ele exortava a igreja de Deus, ele consolava e admoestava, ele chamava os irmãos à atenção. Nós precisamos fazer isso, irmãos, porque infelizmente nós sofremos muito pela falta de coragem de muitos que veem e fingem que não viram, que ouvem e fingem que não ouviram, e se calam quando deveriam falar. Se nós agirmos como homens e mulheres de firmeza, que amam ao Senhor, nós seremos uma igreja bem-sucedida. Não sei quantas pessoas assistiram aquele filme Corajosas. Irmãos, aquele filme é excelente, muito bom. Depois, os irmãos quiserem, pode baixar na internet, você pode assistir, excelente. 5 homens amicíssimos, crentes que amavam a Deus. Eles tinham uma amizade profunda, excelente, mas um desses amigos estava cometendo atos ilícitos. Como eles trabalhavam na polícia, eita, vou contar o filme todo, né? Eita, enfim, uma dessas pessoas estava cometendo ato ilícito. Então um dos seus amigos, que amava a Deus, ele precisou denunciar o seu amigo que estava agindo de forma ilícita, e aí no caso ele foi preso, porque esse homem era um homem de coragem. Ser corajoso, irmãos, não é fechar os nossos lábios. Ser corajoso não é fechar os nossos olhos. Ser corajoso não é fingir que nós ouvimos. Ser corajoso é falar. Um líder que preza por uma igreja que ama o Senhor precisa agir dessa forma. Que o Senhor nos torne esses líderes que produzem frutos. Que Deus produza em nós líderes que suportem pressões. Que Deus produza nesta igreja líderes aprovados por Ele. Que Deus levante homens e mulheres que estejam focados no Senhor e que amem a obra de Deus. Que Deus levante nessa igreja líderes que vivam uma vida agradável e fiel ao Senhor. E que Deus levante líderes que falem e não se calem. Senhor, agradecemos pelo privilégio de servir a Ti. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Pai. Fortalecer o Teu povo, Senhor. E que nós possamos ser realmente, Pai, líderes que amem ao Senhor e a Tua obra, Pai. Usa a vida de cada irmão que está inserido em alguma liderança, em algum departamento, Senhor. Que essas pessoas possam contribuir para o progresso do Evangelho, para o desenvolvimento desta igreja, Pai, para a glória do Teu nome. Nós agradecemos, ó Deus, e nós pedimos todas estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossos inários.